Boa noite a todos e a todas, né? Estamos muito contentes, eu e a professora Andréa Moraes, né? Sou professora Valquíria Vilas Boas, da área das exatas, eu e a minha super, hiper companheira Andréa Moraes, de Núcleo de Formação dos Professores, de, né, muitos anos, né, Andréa? De NPU, na verdade, né? Então, nós hoje estamos aqui com a incumbência de bater um papo, né, com vocês, colegas, sobre um assunto que, na verdade, é sempre bastante polêmico, né, que é um planejamento bem alinhado com a metodologia e os processos de avaliação. Então, esse é mais uma edição do Reverberações, Reinvenções Docentes, né, uma atividade do Núcleo de Formação de Professores, que tem a realização do Sinted. E então, mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença, e começarei eu falando algumas palavras sobre esse assunto, depois vai falar a Andréia. A gente preferiu não colocar uma apresentação, porque nós gostaríamos de poder ficar olhando para os colegas e poder fazer essa troca mais pessoal, né? Porque quando entra a apresentação, a gente fica desconectado de tudo. Então, o tema da nossa conversa, como eu disse, é planejamento, metodologia e avaliação. Nós planejamos dividir essa primeira fala muito rápida aqui em 3 momentos, que é a arte de planejar, a metodologia de desenvolvimento das aulas e as concepções dos processos de avaliação. E, então, como eu disse, eu estou começando falando sobre a arte de planejar. E dizer, né, pessoal, que antes de qualquer coisa, quando a gente pensa em planejar uma aula, planejar um curso, planejar um programa, né, planejar um semestre, enfim, o que quer que a gente vá fazer em termos de planejamento, a gente precisa, a gente precisa se posicionar quanto ao que a gente entende por aprendizagem, né? O que a gente entende de como o nosso estudante aprende, quais são os processos de aprendizagem, quais são as possibilidades desse estudante ser o autor, né, desse processo. No meu caso, né, eu acredito piamente que o aluno é o autor desse processo, então, obviamente, isso me leva para um caminho aonde o meu aluno é o protagonista. Eu sou a mediadora, né, agora nesse momento de educação remota, nós somos os curadores, né, do processo, nós somos responsáveis pela busca dos melhores materiais, dos melhores recursos, enfim, de proporcionar para esses estudantes as melhores condições para que essa aprendizagem ocorra. Então, desse entendimento, né, de saber o que a gente entende por aprendizagem, vai, então, decorrer todas as nossas ações como docentes, o nosso planejamento, né, a metodologia que a gente vai traçar, os recursos que a gente vai escolher e tudo mais. E nesse contexto de tanta mudança, e agora tão disruptivo, né, mais disruptivo do que a gente já dizia que era, né, porque essa pandemia veio mesmo para bagunçar a nossa ordem, né, o planejar não é uma tarefa simples, porque passou a ser um planejamento para uma educação que a maioria de nós não sabia praticar, né, a educação remota. E esse planejamento tem uma importância fundamental, né, do ponto de vista pedagógico e operacional, na medida em que ele vai ter, sim, implicações na forma como o nosso estudante vai aprender. Bem, e então a gente pensa aqui que não importa se eu estou no modo presencial, né, no modelo presencial, ou se eu estou trabalhando na educação remota, ao planejar os meus ambientes de aprendizagem, eu preciso levar em consideração os resultados de aprendizagem que eu pretendo que os meus estudantes desenvolvam, a metodologia de desenvolvimento das aulas e o processo de avaliação e seus instrumentos que tem de estar em consonância com os resultados, né, tem de permitir que esses resultados sejam avaliados de verdade, né, e tem de estar em consonância com a metodologia de desenvolvimento das minhas aulas.
Nas capacitações docentes realizadas pelo NUPRO, né, nós temos sugerido que os resultados de aprendizagem eles sejam formulados com base na taxonomia de Bloom. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui participou das capacitações para o TDE e se lembram, né, que a taxonomia que foi escolhida foi a taxonomia de Bloom. A gente também incentivou naquela ocasião que a metodologia que seria traçada, né, para o desenvolvimento das nossas aulas, dos nossos conjuntos de aula, da disciplina toda, né, promovesse resultados de aprendizagem que favorecessem o desenvolvimento de processos cognitivos mais elaborados. Ou seja, quando a gente pensa em taxonomia de Bloom, a gente tem aqueles níveis, né, vou colocar aqui uma lembrança para todos, não vai estar em forma de figura, mas pensar que na taxonomia de Bloom revisada, que é aquela com a qual a gente trabalha, nós temos os 3 primeiros níveis, os mais básicos, que é o lembrar, o entender e o aplicar. E depois a gente tem os níveis mais sofisticados, vamos dizer assim, que seriam analisar, avaliar e criar. A gente incentivou muito, né, nas capacitações que nós tentássemos desenvolver os níveis mais simples, o lembrar, o entender e o aplicar, nas atividades que a gente pedia para que os alunos desenvolvessem antes do momento da aula, né, do nosso encontro com os estudantes. E que nós preparássemos, né, traçássemos uma metodologia, escolhêssemos estratégias, métodos pedagógicos que permitissem, no encontro com o professor, o desenvolvimento dos níveis cognitivos mais altos, ou seja, o analisar, o avaliar e o criar. E por que isso, né? Porque eu estou ali com o meu aluno. Então, ao invés de eu ficar simplesmente colocando para ele conceitos, repetindo coisas que estão no livro-texto, eu tenho que aproveitar aquele momento de interação com o estudante, e agora, né, tanto remoto, né, ou seja, eu na minha casa, né, e ele na casa dele, ou ele no trabalho dele, no período de parada, enfim, eu tenho que aproveitar aquele momento para tentar desenvolver esses níveis cognitivos mais complexos, né? Então, estando disponível para ele ali, naquele momento, muito provavelmente ele vai poder expressar aquelas dúvidas que ele teria em casa. E ele não me teria por perto para perguntar. Muitos têm tanta inércia, né, para mandar uma mensagem para o professor, para aparecer numa monitoria. Então, essa ideia de desenvolver os níveis cognitivos mais altos com o estudante interagindo com a gente no momento aula, era uma das premissas que a gente tinha lá nos seminários dos TDEs. Né? E para que esses resultados de aprendizagem, então, sejam escritos, né, esses níveis cognitivos sejam desenvolvidos, a gente tem que escolher estratégias e métodos pedagógicos, que a gente acredita fortemente, né, que são estratégias e métodos pedagógicos que coloquem o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem. Lembrando que aprender ativamente não significa que o estudante tem de estar em movimento, ele tem de estar, né, necessariamente trabalhando em equipe ou em grupo. A ideia é que ele tem de estar cognitivamente ativo. Então, tem inúmeras estratégias, tem vários métodos que fazem com que o meu estudante possa estar, né, ativo. Vocês já devem ter me ouvido falar isso inúmeras vezes, né, e eu gosto muito daquele Active Learning Continuum, né, que vai desde estratégias aonde elas estão mais centradas no professor, né, ela torna a aula mais ativa, exercícios com aplicativos que promovem competições, até atividades, estratégias e métodos aonde o estudante
é o centro mesmo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um estudo de caso, né, o que a gente chama mais de caso de ensino, ou uma situação problema, então a gente está utilizando a aprendizagem baseada em problema, enfim. Então, a gente escolhe, a gente tem que escolher, né, essas estratégias, esses métodos, os recursos que eu vou usar, se eu vou usar um texto para antes da aula presencial, um podcast, se eu vou usar um jogo, enfim, o que quer que eu vou escolher, tudo isso tem que estar em consonância com os resultados de aprendizagem que eu estabeleci, que o meu estudante, em princípio, deve desenvolver. E esses resultados de aprendizagem, lembrando que eles são muito mais do que simplesmente conteúdos conceituais, né? Eles são habilidades, habilidades do mundo do trabalho, habilidades socioemocionais, socioculturais, né? Que a gente precisa, então, que o nosso para que sucesso no mundo do trabalho. E aí tem, né, então, todo um rol de estratégias e métodos. E essas estratégias e métodos, por sua vez, clamam por processos avaliativos coerentes com as mesmas, né? E aí, então, para falar desses processos avaliativos, desses instrumentos de avaliação, né, de como avaliar de forma a estar em consonância com o planejamento, né, a metodologia que foi traçada, a minha amiga Andréa Moraes, né, nossa colega aqui de trabalho, vai então tomar a palavra e continuar essa introdução breve. Andréa? Obrigada, Prof. Val. Obrigada, colegas, por estarmos juntos em mais um desses momentos, como a Val trouxe, momentos formativos. E a Val nos lembrou da nossa trajetória de NPU, lembrando aqui a Prof. Ana, também mais colegas que estavam presentes nesta trajetória, né? É sempre uma alegria estarmos juntos nesse momento, principalmente com esse cenário todo que nos assola, um cenário de pandemia, um cenário de isolamento social, um cenário que nos desafia a pensarmos a docência, pensarmos a formação de professores, e aqui eu e a Prof. Val com um grande desafio, pensando metodologias, pensando processos de avaliação. E aí eu lembro que nós temos também o Léo, que está presente, participou dos seminários, e outros colegas, nos momentos em que discutimos as relações entre os processos avaliativos e o compromisso desses processos com a dimensão da educação, com a dimensão social e com a dimensão da vida. Então, seria nesse sentido que eu convido inicialmente vocês a pensarem sobre suas experiências de vida, suas lembranças com relação à avaliação, vivida num processo de formação de educação básica, de educação superior, de pós-graduação, de docência, e ao mesmo tempo, que contribuições a avaliação tem trazido para os momentos de vida. Frente a esse cenário, quais os sentidos e o que esse cenário de pandemia tem nos desafiado a pensar esses processos avaliativos? Quais são os modos? Quais são as possíveis inter-relações e conexões com essas demandas metodológicas que a professora Valquíria trouxe, que nos desafiou a pensar, e ao mesmo tempo com os nossos processos avaliativos. E aí eu lembrei de uma das professoras, a professora Benigna Vilas Boas, que ela faz menção a essa discussão do processo pedagógico no ensino superior, e ela enfatiza a importância do docente universitário conhecer a trajetória de vida dos seus estudantes e trazer essa dimensão dos processos avaliativos, inclusive para valorizar experiências ou para ressignificar outras experiências, trabalhando a dimensão da relação da educação básica com a educação superior, trabalhando a dimensão da avaliação enquanto processo formativo e de emancipação. Então, por isso que eu lancei essas provocações iniciais, para a gente poder pensar de que modo a avaliação esteve presente nas nossas trajetórias de vida e nas nossas trajetórias de formação. E assim a gente olha para alguns caminhos trilhados pela avaliação. E ao olharmos para esses caminhos, nós pensamos, qual paradigma, que ciência, ou que ciências no plural, sustentam a nossa docência, os nossos processos metodológicos e, consequentemente, os nossos processos avaliativos? Em que momento nós nos relacionamos com um tempo histórico,
com um tempo da contemporaneidade ou com os desafios vividos num processo da modernidade. E aí, lembrando esse processo histórico, rapidamente, me ocorre aqui uma das provocações muito trabalhadas dentro da visão de uma educação bancária do professor, nossa referência nos estudos, Paulo Freire, da avaliação enquanto depósito de conteúdos e da ênfase nesse processo histórico do ensino centralizado no professor. E aí eu trago para a gente pensar um pouquinho nisso, que contribuições desse processo histórico, as contribuições do professor Boaventura de Souza Santos, numa de suas obras, Um Discurso sobre as Ciências, aonde ele vai provocar para nós olharmos para os diferentes movimentos paradigmáticos vividos ao longo dessas trajetórias de formação, principalmente quando nós estivemos muito envolvidos com um processo de formação frente a uma visão positivista e tecnicista. E aqui eu trago a questão da educação nesse sentido, porque por vezes também dentro de um processo de formação de professores, nós fomos olhados meramente na questão da técnica, em dar boas aulas, em produzir técnicas de ensino, em transmitir aulas, e assim gradativamente, que está dentro de um outro processo paradigmático, e que por vezes ele perdurou por longos anos. E aí o professor Boaventura nos desafia, e nós poderíamos trazer outros professores juntamente, mas optei nesse momento por trazer ele, a pensar essa ruptura paradigmática e esse movimento para um paradigma emergente, pós-colonial, pós-crítico, que desafia a pensarmos um conhecimento prudente para uma vida decente, para a ecologia de saberes, pensando ao mesmo tempo a diversidade, a inclusão, a pluralidade, a singularidade, o autoconhecimento, dentre outros elementos que em outros momentos não foram possíveis de serem acolhidos. Inclusive, os conhecimentos vindos das trajetórias de vidas, vindos das trajetórias constituídas juntos com os processos familiares. E nós sabemos, dentro deste movimento, que nós temos uma legislação, aqui trazendo também a nossa LDB, que ela enfatiza a avaliação enquanto um processo contínuo, um processo cumulativo, para além de ser acumulativo. Que os aspectos qualitativos, eles passem a privilegiar ou terem um espaço maior que os processos quantitativos. E aí nos sentimos desafiados. Como fazer? Se nós olharmos para os nossos documentos institucionais, para a nossa própria casa, PDI, o nosso PPI, que boa parte dos colegas que também estão aqui presentes fizeram parte dessa construção, nós também sabemos que eles acenam para esse processo de uma formação continuada, pensando a avaliação enquanto um processo de emancipação, pensando a avaliação enquanto processo. E aí a gente parte e rompe com aquela ideia de um momento único de avaliação como um fim. Dentro disso, para a gente poder pensar um pouco a avaliação nessa perspectiva qualitativa, ela propõe uma ação coletiva, para além de uma ação individual. Ela propõe uma concepção investigativa e reflexiva, para além de uma concepção de classificação ou de mera transmissão. Ela desafia posturas cooperativas na e da ação educativa, para além de uma postura disciplinadora e diretiva do professor, indo ao encontro do que a professora Valquíria recém nos apontou e nos provocou a pensarmos nesses processos metodológicos, que eles estão consecutivamente muito relacionados com os processos avaliativos. Vai para além de pensar o privilégio da memorização e acolhe a compreensão. Pensa uma consciência crítica e responsável de todos, para além de uma visão única, muitas vezes burocrática. Preocupa-se mais com o processo do que com o resultado. São alguns dos elementos que a gente olha numa perspectiva qualitativa, com uma ênfase no processo da compreensão da avaliação, para além de tê-la como um fim. E aí, se nós olharmos para esse cenário de estudos, pesquisas,
práticas avaliativas, nós vemos diversas concepções que acenam a essas referências, a essas experiências. Nós poderíamos aqui trazer uma das professoras gaúchas, a Jussara Hoffmann, que trabalhou com avaliação mediadora. Nós temos o professor Celso Vasconcelos, que também esteve conosco, não faz muito tempo na UX, que trabalhou com avaliação na perspectiva dialética libertadora. Poderíamos trazer outras experiências, como Cipriano Lucchesi, também que trabalha a avaliação como um componente pedagógico. O professor Philippe Perrenoud, que trabalha a ideia de avaliação da excelência, a regulação. O professor Charles Hadj, que trabalha a avaliação desmistificada. A professora Ana Maria Saul, que trabalha a ideia de emancipação, pensando a avaliação como processo de emancipação, dentre vários outros conceitos e concepções que a gente poderia, enfim, trabalhar. Mas é para olharmos o que esse cenário nos aponta. E 3 palavras aqui que a gente traria para esse movimento, para nós pensarmos sobre esse processo de avaliação, compreendendo a avaliação como processo. Como acolher o diálogo? Como acolher a criticidade? Como acolher a reflexão? Então, pensando a dimensão da dialogicidade, da criticidade e da reflexividade. É possível no atual cenário? O que esse cenário tem nos desafiado nesses tempos que estamos vivendo e de que outros modos são possíveis para nós podermos pensar um pouco? E que esse cenário que nós estamos de pandemia, muito trabalhado também no encontro anterior e nos encontros anteriores, colocando no plural pelos colegas, e logo mais o cenário, esperamos, né, de pós-pandemia, que a gente possa romper com algumas certezas, acolhendo dúvidas, perguntas, incertezas, desafios. E me coloco junto nesse cenário, porque nós estamos todos desafiados a esses tempos. Que possamos olhar para a superação da avaliação como um fim, que por muitos anos ela esteve muito centralizada como uma força única, e por vezes confundida e vista apenas como um instrumento prova, como um fim. A pensarmos então novos processos avaliativos, e dentro desses novos processos avaliativos, essa articulação que a Prof. Val também nos apontou antes, articulada na dimensão de um planejamento, de metodologias, na construção de um feedback, culminando com produção de novos conhecimentos, de novas habilidades, de novas competências e de novos saberes. E aí nós poderíamos pensar, bom, frente a esse cenário, que instrumentos são possíveis? Alguns a gente sinaliza que eles existem, e aqui nós podemos até trazer alguns deles, mas a minha provocação é que outros instrumentos são possíveis de serem construídos. Que esse tempo seja um tempo desafiador a todos nós, mas um tempo de aprender, e de aprendermos neste coletivo, de aprendermos entre colegas, como estamos aprendendo nesse processo da interação com as tecnologias, como estamos aprendendo a ministrar aulas em tempos de pandemia e ao mesmo tempo nos comprometendo com a aprendizagem do nosso estudante nesse cenário. Então, podermos olhar para este movimento de que outros instrumentos de avaliação são possíveis de serem construídos. E aqui a gente encontra alguns que são bastante publicados e que têm várias reverberações significativas para a aprendizagem, como nós poderíamos trazer os portfólios, memoriais, diários de aprendizagem, quando bem trabalhados, eles são muito significativos, porque eles trabalham uma trajetória. Trabalhos que contemplem a pesquisa, e aqui pensando a ideia da pesquisa também como um princípio educativo, relatórios, autoavaliações, dentre outros, inclusive as provas. É um instrumento importante quando ele oportuniza a reflexão, quando ele vai para além de uma mera transmissão de conteúdos, quando ele permite ao aluno aprender com aquele momento, e ao mesmo tempo um aprender vinculado a um processo de autonomia e de emancipação também. E para isso é importante a gente pensar o processo de elaboração também e de desenvolvimento desses instrumentos. Que não fique, esse era o desafio que nós dialogávamos no seminário, que não fique somente na visão única do professor.
Porque, por vezes, ou infelizmente, às vezes a docência, ela é muito individual. O professor estuda, o professor sistematiza, o professor planeja, o professor desenvolve, o professor avalia. E se nós pensávamos, frente às provocações que a Profival nos desafiou, a pensarmos o estudante como ser ativo de aprendizagem, comprometido com essa aprendizagem, de que modo esse estudante está presente na construção desses instrumentos de avaliação, está presente no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, nesse feedback final avaliativo. Outra questão que eu considero bem importante no momento que a gente está finalizando esses processos de avaliação é pensarmos os critérios. Que critérios de avaliação estão presentes neste momento que nós estamos avaliando? Estão claros esses critérios? O nosso estudante conhece os critérios, ele fez parte da construção desses critérios. São algumas das questões que a gente coloca para pensar e para o nosso debate agora, porque a ideia era uma fala de 5 minutos, mais ou menos, aí a Profival. Mas antes de encerrar, eu trouxe uma dimensão um pouco da literatura junto com esse momento dos estudos. E aí me ocorre, se vocês me permitirem, a trazer uma contribuição de Manuel de Barros, em que ele nos diz que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento a ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu quero ser outros. Eu penso renovar o homem. E aí, para não dar respostas, na sequência das contribuições do Manuel de Barros, que renovações nós temos com esse momento? O que esse cenário de pandemia tem a nos auxiliar, a nos fortalecer, a nos desafiar ao mesmo tempo, enquanto categoria de profissão, enquanto processos metodológicos e avaliativos, e acima de tudo no processo de aprendizagem. Acho que abrimos esse momento para o diálogo, para o debate com os colegas, e antecipadamente, assim, a gratidão de estar juntos para algumas reflexões iniciais. Porque senão a gente segue falando. Verdade. Andréia, tem uma pergunta no chat da Adriana. Você consegue acessar? Ótimo, se tu puderes. Vou acessar agora, então. Vamos lá. Tá bem. Estou pedindo desculpas que eu estou em pé, porque a minha coluna está acabada. Então, eu quase não consigo ficar sentada. E aí, fico me movimentando nos equilíbrios do computador, na estratégia que a gente faz nos nossos espaços de casa. Mas já estou acessando. Então, Adri, se me permite, vou ler indicação de algum autor para leitura sobre o trabalho com diários de aprendizagem. Sim, depois a gente pode, inclusive, compartilhar experiências sobre os diários de aprendizagens, e assim a gente pode trazer vários outros. A própria Benigne, tem outras pessoas também que trabalham nessa construção. Eu posso te passar depois, sim, Adri. Vai adotar isso na disciplina de álgebra? Ótimo. A gente pode compartilhar essas experiências, Prof. Adriana, e inclusive fazendo uma construção juntas. Se você quiser, eu me coloco à disposição depois para poder dialogar sobre. Mas o que é o essencial, assim, importante, é a construção do estudante junto neste diário. Junto, que eu digo, é com o professor, com a turma, com o colega, ao mesmo tempo tendo como referência os estudos da disciplina, mas para além deles. Para além do que o professor desafia o estudante no momento de aula, que outras possibilidades ele traz que engrandece a sua aula, a sua aprendizagem. E é isso que vai trazer o diferencial nos diários de aprendizagem, o modo como eu me coloco para aprender neste momento. Então, depois, Prof. Adriana, a gente pode dialogar sobre isso. Ó, a Prof. Valéria está pedindo se você poderia passar para todos. Ótimo, passo. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, Andréia.
no computador as diversas referências. Andréia, eu queria puxar, então, aqui uma pergunta, né? Então, se eu vou usar, por exemplo, diários de aprendizagem, certo? Que tipo de condução, estratégia, metodologia eu vou traçar que culmina com os diários, que casa com os diários, né? Que tem consonância com os diários? Porque, de novo, né? O instrumento de avaliação tem de estar em consonância com a metodologia traçada, com as estratégias e os métodos escolhidos. Então, dá um exemplo para nós. O que você diria? Isso. Primeiro, que assim, ao trabalhar com os diários de aprendizagem, a gente não pensa apenas numa metodologia. Por quê? Porque o processo construtivo, ele precisa permitir outros processos metodológicos. Então, o que é importante a gente pensar qual é a concepção que referenda esta metodologia? E aí a Val trouxe uma delas, tá, Val? Uma concepção que é bem importante, onde descentraliza o professor e traz o potencial do estudante para aprender. Alguns autores trazem como metodologia ativa, como sala de aula invertida, e aqui a gente poderia trazer várias, né, Val? Eu sei que a Val trabalha com isso e você citou vários exemplos também. O que é importante é, sim, nós temos como referência o estudante. Ele como potencial ativo nesse processo construtivo, ele tendo uma autonomia para. Então, juntamente, o professor com a turma faz esta organização. Então, entende? Não significa que todas as aulas eu vou trabalhar com o mesmo processo metodológico, porque há momentos que precisa de uma aula expositiva, logo mais a relação do expositivo dialogada. Mas não devo permanecer com essa estratégia de ensino, como a Léa traz, Anastasio ou outros autores, apenas com esta referência. Como eu posso trazer a pesquisa? Como eu posso trabalhar com estudos de caso? Como eu posso trabalhar com resoluções de problemas? São estratégias didático-pedagógicas que contribuem para a aprendizagem e que, consequentemente, se o professor organiza os critérios de avaliação, ele pode, a partir dessas estratégias, também torná-las um processo avaliativo, porque a metodologia anda junto com o processo de avaliação, mas o estudante também precisa saber que ele está sendo avaliado, como ele será avaliado, porque ele também passa a se comprometer mais com isso. E a nossa ideia sempre, inclusive a gente discute em aula, de que o professor não dá nota para o aluno. A nota, ela passa a expressar a aprendizagem daquele estudante. Então, o aluno recebe aquela nota, mas ele se compromete nesse processo construtivo junto com o professor. Talvez o professor é quem registra essa nota, mas a nota é do aluno, não é do professor. A prova não é do professor. O professor talvez tenha o compromisso de organizar esse instrumento, mas ela é, acima de tudo, um potencial e significativa para o estudante. Por isso que, por vezes, a gente trabalha o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, para trazer o docente e o discente juntos nesse processo cognitivo. É claro que nós temos todo um outro cenário, um outro contexto, que é um contexto de tempos para o planejamento, tempos para estudos coletivos, de grupos, porque a docência individualizada ou a docência individual, ela se torna muito cansativa e, por vezes, desgastantes. Vocês podem trazer o cenário, salas de aulas com inúmeros alunos ou ambientes virtuais agora, ou aulas síncronas, muitas turmas, falta e carência de uma política forte. Nós discutimos antes, a professora Cineri está aqui comigo, no momento que nós estávamos fazendo uma fala na Feira das Profissões e discutimos essa questão sobre a falta de políticas que incentivem a formação continuada do professor. Porque quando o professor está num tempo contínuo de aprendizagem, ele tem um tempo de refletir sobre a prática. Porque a ideia da formação continuada, especialmente formação continuada do professor, é que ele possa e deva analisar a sua própria prática, trazer elementos que contribuam para a prática. Inclusive, é uma das discussões grandes que a gente faz nos PPGs, e falo pelo meu PPG de educação quando eu oriento meus estudantes. Uma das provocações que eu digo, faz sentido para te investigar esse momento, realizar esse projeto tem que ser um projeto de vida,
para além de um projeto de uma dissertação, de uma tese, ou de um TCC na graduação, ele tem que ser um projeto de vida. Aquele momento que a gente está no estágio aprendendo, é para além de um momento obrigatório de um currículo, tem que trazer o encanto e o pertencimento com uma profissão, o reconhecimento a ela. Claro, não colocando apenas uma questão ideal, assim, gostaria de ter essa sala ideal, essa escola ideal, essa turma ideal. Não, vamos trabalhar com o real, o que nós temos, com os problemas que nós temos. E como trazer esses problemas para os diários de aprendizagem, um exemplo, e torná-los significativos. Então, essa é a ideia. Eu queria fazer uma complementação nessa questão dos diários de aprendizagem, que você citou a questão do PPG. E eu e a professora Laurete, que está aqui também nesse momento, participando dessas reverberações, nós, por vários semestres, estivemos juntas numa disciplina do PPG-CIMA, que é Fundamentos de Aprendizagem Ativa. E nessa disciplina, então, a cada encontro, nós trabalhávamos com os estudantes uma estratégia ou um método de aprendizagem ativa. E fizemos por vários semestres a questão dos diários de aprendizagem. Utilizamos os diários de aprendizagem como um dos instrumentos de avaliação da disciplina. Claro, como você disse, né, sempre deixando claro os critérios de avaliação. E a autora, a nossa referência, né, teórica, era a Marta Darcier. Eu não sei se é assim que fala, Marta Darcier com S, né? E nós utilizamos ao longo de todo o semestre. E claro, né, que na disciplina de Fundamentos de Aprendizagem Ativa, nós fazíamos a disciplina, né, nós trabalhávamos a disciplina, a metodologia que nós traçamos para desenvolver a disciplina, era totalmente à luz da aprendizagem ativa. Então, o estudante sempre tinha que fazer uma tarefa prévia, ou seja, a gente aplicava a sala de aula invertida o tempo todo, para todos os encontros, só que utilizando, né, tarefas diferenciadas, porque uma coisa muito importante na questão do planejamento é que nós utilizemos estratégias, métodos e recursos variados, porque o estudante, seja ele do ensino fundamental, médio ou ensino superior, se você sempre fizer a mesma coisa, ele vai acabar enjoando. Então, a gente tem um instrumento de avaliação que é muito poderoso e é muito rápido de usar, que é o relatório de 1 minuto, né, que ele dá um feedback muito bom para a gente. Por exemplo, você trabalha a sua aula de álgebra, por exemplo, os professores estão comentando aqui no chat como é uma disciplina difícil, né, sempre trabalham de forma mais tradicional, porque é uma disciplina difícil de abordar, mas, por exemplo, no relatório de 1 minuto, ao final do teu encontro, você pode colocar para os alunos, pedir para os alunos para eles fazerem algumas anotações bem curtas, do tipo, você pode dizer para eles assim, qual foi a dúvida, a maior dúvida que ficou ao final desse nosso encontro, né? Ou que pergunta você não teve respondida, tá? E aí você recolhe isso, e claro, você vai estudar, one minute paper. Eu falei relatório de 1 minuto, porque muita gente não conhece a estratégia, mas é o one minute paper, isso mesmo. Só que acontece o seguinte, se você usar o one minute paper todo dia no final da tua aula, vai chegar um momento que ninguém mais quer fazer pergunta nenhuma e ninguém mais quer colocar a sua dúvida, né, mais expressiva, ou enfim, ele não quer mais, né, porque ele enjoou, né, de sempre fazer a mesma coisa. Então, é muito importante, dentro desses, de todos esses instrumentos avaliativos, né, e dentro das estratégias dos métodos, no teu planejamento, você utilizar tudo que você puder no teu cardápio ali, que você pode escolher, né, Andréia? E os diários de aprendizagem, eles podem ser usados ao longo de uma disciplina toda, mas, vamos dizer assim, solicitando diferentes abordagens, né? Tomando diferentes abordagens
para aquele diário, porque senão você também sempre pedir para ele escrever a mesma coisa, ou para ele olhar para aquela aula, para aquele momento de aprendizagem do mesmo jeito, ele também vai ficar meio aborrecido, né? Todo dia, toda aula eu tenho que escrever a mesma coisa, então tem que fazer registros diferentes, olhares diferentes, né? Que até podem vir inspirados no One Minute Paper. Você pode pedir. E de novo, né? Pediu para fazer, tem que ler, tem que dar o feedback, né? Então, não adianta, né? E esses diários agora a gente pode fazer totalmente online, né? Bom, a gente já fazia no Fundamento de Aprendizagem Ativa, já fazia online, eles faziam os registros e publicavam, no nosso caso, no Webfolio, né? Então, é muito rico, muito rico, mas tem que ler e tem que dar o feedback, porque senão o aluno, você fica desacreditado, e ele também não vai querer fazer mais. Era isso que eu queria falar, André. É bem importante isso, Val. Inclusive, às vezes, eu proponho ao grupo, quando a gente trabalha com diários de aprendizagem, que a escrita inicie a partir de uma pergunta, de um problema que reverberou daquele encontro, daquela aula, ou a partir de alguns encontros e algumas aulas. Como você trouxe, o diário não significa que toda aula ele tem aquele momento de relatório, como você estava trazendo, ou seja, trazendo novamente o que foi discutido, porque se torna cansativo. O estudante não tem tempo e a gente acaba não vendo uma evolução dessa escrita. Então, ele pode fazer anotações e depois ele pode, dentro desse diário, trabalhar essas anotações através de outras estratégias. Então, exemplo, ele pode trabalhar com um mapa conceitual, a partir de alguns estudos realizados, um exemplo, em um mês da disciplina, e assim gradativamente. Por isso a riqueza do diário de aprendizagem, quando a gente olha para ele e a gente vê uma diversidade muito grande de atividades metodológicas e ao mesmo tempo de estratégias. E a parte que eu considero bastante rica é algo que provoque, que desafie, que mobilize ele à escrita. Que não seja provocado pelo professor, mas que surja uma provocação dele, para que ele se encante com aquele momento. E aí, dessa provocação, ele trará certamente outras contribuições no próximo encontro. E também pode ser compartilhado em pequenos grupos, Val, trazendo essa tua experiência, onde, a partir da experiência de 1, 2 ou mais estudantes, com temáticas afins de investigação ou com problemas afins, possam aprofundar e trazer esses registros coletivos. Então, para ver esse debate e essa discussão crítica, para não ficar na condição de relato. Porque se ficar somente relato, nem sempre ele tem um sentido, um significado ou algo crítico que potencializa essa escrita. Então, são vários momentos e desafios que a gente constrói e que a estratégia dos diários de aprendizagem ou portfólios, também, que são bastante utilizados, trazem contribuições bem significativas. Eu queria falar também para vocês de uma ferramenta muito interessante que foi desenvolvida em Harvard pelo Eric Mazur, o mesmo cara famoso do Peer Instruction, e outros colaboradores dele, que se chama Perusol. Olha, eu escrevi aí no... que na verdade é um trocadilho ali, né, para per, as, all, por nós todos. Né? O que é isso? Isso daí é uma nova ferramenta que o pessoal de Harvard criou para textos colaborativos. Então, é uma ferramenta totalmente gratuita. A única coisa que pode dar um pouco de complicação é o fato de que, claro, ela está toda estruturada na língua inglesa, né? Mas, para o professor, por exemplo, de línguas, que nem a Valésia, que está nos assistindo aqui, ou mesmo para outros cursos aonde a gente sabe que, pelo menos no projeto pedagógico, tem lá que uma das habilidades é a comunicação em língua estrangeira, né? No das engenharias tem, certo? Então, o Perusol,
ele permite que o professor, inclusive, avalie o aluno a partir da ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta, ela vai fazendo uma estatística de quanto cada aluno está contribuindo para a construção daquele texto. É muito interessante. Então, você pode usar livros, textos, para serem lidos e debatidos, né? Então, assim, olha, é sensacional. É muito, 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 muito legal. E se vocês também procurarem, se vocês colocarem lá, né, Eric Mazur, tá? E escrever o Peruzol, vocês vão ver que já tem alguns webinars que estão abertos, onde ele dá as primeiras ideias de como usar eu não sei se dá para chamar de um aplicativo, né? Não sei quem que a gente tem aqui da área da TI, mas é uma ferramenta bem poderosa, porque ela avalia a qualidade do texto que cada aluno está colocando lá, né? Fica gravado a contribuição de cada um, ela vai fazendo uma avaliação, né, ao longo do processo da contribuição desse estudante. É muito interessante. E eu assisti um webinar dele falando sobre isso, e no caso, era um webinar interativo. Então, a gente fez, na ocasião, né, uma experiência, ele dividiu as pessoas em grupos, né, era uma sala do Zoom, então ele dividiu as equipes, e nós construímos um pequeno texto em cima de um determinado assunto que ele propôs. E, obviamente, de acordo com a nossa contribuição, nós fomos sendo avaliados. Cada grupo, né, tinha o seu componente, e cada componente a sua avaliação. Então, avaliava a qualidade do trabalho e a qualidade da contribuição de cada um. Então, a Valésia acho que vai adorar uma coisa dessas, né, porque trabalha com a língua inglesa, então os alunos vão poder usar mesmo, e quem está em cursos onde realmente a segunda língua é uma das habilidades a ser desenvolvida, né, eu acho que vale a pena também, sabe? Então, é o mesmo autor do Peer Instruction, né, o Eric Mazur, mas, de novo, vou repetir aqui, Peruzol é a ferramenta. Bastante interessante. E funciona, né, muito para trabalhos colaborativos. Ainda por cima tem mais essa, né, que é uma ferramenta que pode ser usada em estratégias de trabalho colaborativo. Enfim, fica a dica. Uma provocação, talvez, colegas, como vocês se viram ou se perceberam os estudantes, ou os feedbacks que tiveram dos estudantes, pensando a avaliação num cenário de pandemia vivido no semestre que recém finalizamos e, ao mesmo tempo, neste próximo que estamos iniciando. Como vocês estão percebendo os estudantes neste momento? Acho que eles estão mais tranquilos, né? A gente pode dizer, a grosso modo, que eles já sabem o caminho da roça agora, né? Porque em março pegou todo mundo meio de surpresa. E eu trabalho muito com estágio, então a reflexão é uma parte muito grande, muito importante. Então, os que fizeram estágio do ensino fundamental, por exemplo, já estão redondinhos para o do médio agora, já tiveram o susto, né? E os que tiveram o 1 também, que é mais teórico, aí os que fazem o 2 têm que dar uma atenção especial, né? Porque depois das reuniões nós resolvemos fazer os estágios como aulas, videoaulas, né? Então a gente teve que se organizar para eles saberem o que é uma videoaula, como fazer uma videoaula. E para que esse processo todo, também tinha esse reconhecimento do MEC, que era importante, né? Então, para que esse processo todo tivesse um reconhecimento,
Então, eles prepararam as 10 unidades, que eles têm que preparar de qualquer forma, a unidade com 10 aulas de 50 minutos, mas eles tinham que escolher uma para dar essa aula para os colegas e para uma banca de 3 professores, eu e mais 2. Então, toda essa tensão foi sendo dizimada durante o semestre, foi só, né, deixando eles bem tranquilos, que, por exemplo, esse tipo de filmagem não vai sair nem do meu computador, é só para o caso do MEC vir aqui dizer, mas como é, né? Fizeram realmente o projeto, fizeram, né? Então, a gente tem que ter comprovações disso aí, né? Sob pena de comprometer o semestre deles, né? Então, eu acho que esse semestre eles estão mais tranquilos, os critérios também já estão mais sabidos, não é? Eu acho que nós também já estamos mais tranquilos, porque nós fomos pegas de sopetão também. Porque o que aconteceu é que a gente teve que fazer de conta que estava tudo certo, né? Pelo menos na primeira paulada, tá tudo certo, vai dar tudo certo, mas agora a gente sabe que está tudo certo, é diferente, né? Nós estamos começando o semestre já com as experiências feitas, graças a Deus deu tudo certo, tivemos, claro, sim, alunos que tiveram que refazer o final do estágio, até porque a gente tem que se comprometer com a qualidade disso, não é só ficar dando diploma para aí afora, né? E, então, o enfoque que, pelo menos que eu dei para o aluno é o seguinte, olha, fulano, a gente sabe que a situação é diferente, você deveria ter tido essa experiência na sala de aula, iria contribuir muito, mas dentro desta situação, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um menino que veio da educação física para letras em inglês, pensa a distância desta licenciatura, né? Então, é uma pessoa que não tem um tratamento com texto, muito pouco trabalho com texto, etc. Então, qual foi o enfoque que eu dei para ele? Olha, você tem direito a mais 15 dias para se organizar, fiz, mesmo nas férias, trabalhei com ele, mostrei, refizemos os planos para que ele pudesse, ele tinha feito os planos fora da BNCC, e o nosso foco é com base na BNCC, né? E ele refez, ele melhorou muitíssimo, depois que ele entendeu, né? Eu acho que não só ele entendeu, como ele viu que ele não ia passar também, né? Porque, assim, a gente não pode, o nosso EAD não pode ficar uma coisa como a gente ouve por aí afora, é só para pegar o certificado. Não pode. Ele tem que sair dali sabendo o que ele está fazendo né? Ele optou, ele já fez uma licenciatura e acabou correndo tudo bem. Claro que esta aula desse rapaz não ficou nota 10, mas ele teve chance de refazer, né? E de fazer. Então, tudo com muita calma, sem muitos traumas. Olha, você tem direito a isso, então nós vamos te dar mais esse tempo para ali para lá. Mas eu acho que tanto nós quanto eles estamos mais preparados agora. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que sim. Maria Valésia, você tocou num ponto que para as licenciaturas é bem importante, a questão da BNCC. E aí, como nós olhamos para os processos metodológicos avaliativos, acolhendo esta política, não chegando apenas como uma questão de uma obrigatoriedade mas também mobilizando e desafiando os estudantes a ir além do que a política coloca, né? E poder compreender o que significa uma competência, o que significa atitudes, a dimensão com os saberes, essas relações todas para além do conteúdo, apenas como uma provocação para a gente pensar juntos, né? E foi isso que você trouxe, por exemplo, são áreas diferentes, que nesse momento também passam a ser desafiadas por esses processos de formação, né? E, na verdade, assim, nós do Rio Grande do Sul, a meu ver, fomos privilegiados, antes da BNCC, ter tido o referencial curricular do Rio Grande do Sul, que, na verdade, é onde a BNCC bebe e toma todos os goles. Né? Porque quem organizou a BNCC, o referencial do Rio Grande do Sul, pelo menos no inglês, foram professores da URGS, foi a professora Margaret Schlatter e o Pedro Garcês, né? E quem assessorou a equipe da BNCC foi a Margaret Schlatter. Então, a minha caminhada ficou mais fácil. A nossa, né? Todo mundo que fez esse trabalho lá na época, no referencial curricular, ficou mais fácil do que para os outros grupos dos outros estados, não é? Então, eu já venho batendo, né? Eu já sou chamada a senhora BNCC.
Eu bato nessa tecla, né? Mas cadê o teu gênero textual? Onde é que estão as tuas habilidades e competências? Então, essa reflexão é o semestre inteiro, mas quando a pessoa vem lá da educação física, que são outras habilidades e competências, e outros gêneros que eles trabalham, né? Então, aí fica mais distante para esse aluno, a gente precisa fazer mais foco, trazer mais embasamento, e foi o que eu precisei fazer com esse aluno, né? Inclusive, Maria Velez, algumas áreas de conhecimento entre a primeira versão e a terceira versão que foi aprovada tiveram perdas. Nós, inclusive, da área da educação também, porque havia uma dimensão inicial... ou no referencial? Não, na BNCC, na BNCC. Então, como você trouxe as áreas de conhecimento, a importância do estudo dos alunos, da preparação para com essa realidade, né? Eu acho que tudo, né? Eu acho que sim. E no inglês, como é que eu vou te dizer assim? Ou a gente vai entrar no barco ou nós vamos perder o barco, entendeu? O barco da internacionalização está aí, o barco do projeto de escola bilíngue, da escola bilíngue, que são coisas diferentes. Uma coisa é você ter um projeto bilíngue dentro da escola, no metade do outro turno, outra coisa é você ter uma escola bilíngue, que faz tudo em uma outra língua, e outra coisa ainda é uma escola internacional, que são pessoas que já são alunos e filhos de diplomatas, de pessoas que viajam mundo afora, nos consulados, que vão chegar ali e vai ser feito tudo em inglês, é uma escola internacional, independente de onde que essa pessoa venha, né? Mas são pessoas de um poder aquisitivo bastante alto, né? E já preparadas para isso. Esse aluno já sabe que o pai viaja e que o inglês dele tem que ser bom, porque é a linguagem que ele tem que, né? Ele até pode ir, por exemplo, transferido para a Argentina, ok, vai falar espanhol, mas se ele for para a Alemanha, ele já não fala mais espanhol, ele vai ter que ter o inglês, né? Então, esses critérios todos a gente está construindo, inclusive, agora com o pós-graduação de... A gente fez uma parceria Letras Pedagogia, que é o pós-graduação em educação bilíngue, né? Que é o nosso pontapé inicial para começar a refletir, porque saiu um documento muito importante do Conselho Nacional de Educação, que ele vai estar compartilhando conosco agora em setembro, que diz o que é uma escola bilíngue e o que não é uma escola bilíngue. Né? Não é um defeito não ser bilíngue, mas não pode a pessoa pagar uma escola bilíngue e não ter uma escola bilíngue, né? Então, são várias coisas que estão sendo mexidas e que vem com essa internacionalização que está vindo de roldão, né? Acho que sim. E eu queria fazer uma outra provocação aqui, André e colegas. Dentro das orientações que o NUPRO passou para os colegas, né, da questão da avaliação nesse novo formato da educação remota, como é que vocês lidaram com isso? Como é que vocês fizeram, né? Que tipo de instrumentos vocês utilizaram? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Também aqui, já que a gente teve de se adaptar, né, a esse novo normal e também no novo normal os processos avaliativos mais convencionais aos quais a gente estava acostumado não se adequaram, né, assim automaticamente, porque não dá mais para fazer uma prova com todo mundo sentado um atrás do outro. Enfim, como é que foi isso? Como é que foi essa, né, a gente passa a ter de utilizar novas estratégias e métodos porque mudou, né? Agora a gente está aqui e o aluno está lá na casa dele. E também tem que avaliar de forma diferente. Vamos contar um pouco, né, sobre isso, como é que foi as nossas dores e alegrias nesse novo contexto. O professor Leonardo quer falar. É que a gente levanta o nome, a gente já levanta a mão, porque ao contrário dos nossos alunos, eles fecham a câmera. Né? Então, aí eles saem falando, boa tarde, colegas. Só que eu fazendo um complemento da Prof. Valésia, né? Enquanto universidade, tem uma reverberação muito interessante que a gente mostrou para o mercado, e muitas transferências estão chegando aos nossos cursos justamente por essa reverberação. O aluno na UX não passou,
de ano ou de semestre, porque não teve a prática no momento do semestre. E ele está tendo a prática agora. Então, o fato de ele estar tendo a prática agora, ele se sentiu seguro de que aquilo que ele deveria aprender, principalmente nos cursos da área da saúde, algumas engenharias, enquanto laboratório prático, ele está fazendo no momento posterior. E as nossas concorrentes, né, simplesmente passaram esses alunos. E eles nos procuraram dizendo assim, olha, eu passei na disciplina de anatomia bucal e eu não fiz, eu só fiz a teoria. E eu quero vir para cá, porque aqui vocês garantem que nós vamos fazer as avaliações práticas, que eu não tive, então eu não sei fazer. Então, a rapidez que nós tivemos em comunicar aos nossos públicos, de que nós estávamos preparando, nos preparamos por um período, que reformulamos métodos, que nas licenciaturas, por exemplo, a CRED Vacaria questionou se teríamos que fazer um documento para poder dizendo que os alunos poderiam fazer o estágio de forma síncrona. Mas, meu Deus do céu, tu vai estar na aula igual? Por quê? Não, tem que ter um documento para dizer que a gente aceitaria o estágio academicamente. Então, vejam que não é só um método nosso de reaprender a fazer e fazer bem, é de como que a gente devolve isso para a sociedade, como é que o aluno devolve na família, o que que ele leva de representação daquilo que ele está pagando, aquilo que ele está recebendo, aquilo que ele está trocando, né? Do aluno da licenciatura ter que migrar para um modelo que ele jamais tinha visto. Imagina, fazer aula virtual, 3 horas falando na aula virtual é igual a 3 horas falando na aula presencial, qual é a diferença? Se tu não tem o quadro, né? Mas de ver as crianças, eu vejo meus filhos, esse dia eu tive que intervir numa avaliação da prof, porque às 7h30 tinha polichinelo lá na sacada. Eu digo, prof, desculpa, nós moramos no 3º andar, né? E ela e a estagiária estavam fazendo a avaliação, e era o método não estava errado, né? Então, nós reverberamos para os nossos públicos uma tranquilidade, uma coisa de cada vez, a prof. Nilda gostava de dizer, onde hoje, como a Valésia dizia, nós estamos efetivamente preparados. E os nossos alunos perceberam isso, a nossa matrícula está num nível bem interessante, né? E terminado isso, no meu caso, né, eu dou aula do TCC, enfim, e dou uma disciplina de gestão estratégica. O sabor dessa disciplina é que qualquer coisa se torna estratégico para eles. E os meus alunos, ontem, quando eu, enfim, terminei o contrato de aula ontem, porque a matrícula termina domingo, né? Eu disse a eles, vamos falar sobre as avaliações. E aí fiz o acordo de avaliações com eles, disse para eles que eu não ia fazer trabalho em grupos, porque eu comecei a observar alguns alunos vindo cancelar e etc. Disse, o trabalho em grupo é muito ruim, porque os colegas continuam dando desculpa que não tem tempo, mesmo sendo aula síncrona. Antes eles diziam que eles não podiam vir na UX. Agora eles entram na aula síncrona. Então eles entram na aula síncrona e deixam a câmera desligada e desaparecem. Então, obrigado, prof, que você não deu trabalho em grupo, que a gente foi acordando isso, né? Não que o método seja errado, mas o aprender do aluno, para mim, ele ficou melhor e deu um resultado histórico no modelo de avaliação a partir de casos de ensino que eu uso com eles na gestão, aonde o resultado em dupla, ele é melhor do que o resultado individual. Mas uma simples inversão da técnica, um ajuste da pergunta, fez com que ele tivesse que produzir, a partir de um caso de ensino, que eles não são acostumados a trabalhar, um posicionamento deles enquanto futuros gestores, afinal eles estão 6º, 7º, 8º semestre. E ao mesmo tempo nos TCCs, o que eu percebi, terminando a minha fala, é que os alunos do TCC, para mim, sofreram mais, principalmente os alunos, no caso da administração do TCC 1, porque eles necessitam muito do professor, que obra que eu pego. Professor, eu preciso ali na biblioteca. Então, nesse ponto, eu senti um pouco mais de dificuldade e de atender alunos em qualquer horário. Então, precisa que eu te atenda no domingo às 8 da noite? Não tem problema.
9h30 da noite. Professor, pode me atender depois da aula? Posso, não tem problema. Então, também trouxe um facilitador e de disponibilidade nossa. Nós tivemos que ficar muito mais tempo disponíveis aos nossos alunos. Muito mais tempo disponíveis aos nossos alunos. E eu acho que isso também reverbera para eles um acolhimento diferente do acolhimento da sala de aula, que era uma vez por semana. Então, eu acho que a gente realmente, como a Valéria disse, nós estamos muito mais preparados, mas as demandas dos alunos passaram a ser um pouco mais elaboradas no segundo semestre. Para mim, elas começaram a ser um pouco mais elaboradas. Era isso, obrigado. Obrigada, A prof. Alice vai falar, gente. Obrigada, Leonardo. Agora a prof. Alice Marcha. Bom, boa tarde, vocês. Eu vou ser bem rápido, porque os outros colegas certos também querem participar. Então, em relação à pergunta da Val sobre a orientação que veio do Sintede, eu aqui em público agradeço muito, porque chegou para mim na hora exata. Eu tinha uma disciplina de metade de semestre e precisava urgente de uma luz, né, do que fazer, né? Então, a disciplina começou ali em março e início de maio ela estava acabando, né? Então, eu utilizei aquela orientação como processo, né? Também seguindo um pouco do que o Leonardo estava falando, essa disciplina antecipa o TCC1, o projeto, então não era necessária uma prova. Outras vezes eu tinha feito outro tipo de trabalho, mas o que me deixou muito tranquila é ter chegado a essa orientação, né? Recém estava chegando no curso, na área, mas vindo do Sintede, eu tive a segurança de poder anunciar que seria assim e ponto, né? Então, desde já, muito obrigada. E essas alternativas que vocês colocaram, né? Ou isso, ou aquilo, leitura, exercício, deixar a nota em aberto. Eu, por definição, não gosto muito da nota em aberto, porque nós temos muito aluno de final. Eu tenho do início do curso, mas os de final de curso estão já se preparando para, né, o término, complica muito essas últimas matrículas, se tem disciplina em aberto, na classificação e tudo mais, então, gostei muito dessas possibilidades que vocês sinalizaram, né? E em relação a que eu queria comentar da Valésia a respeito da internacional, não é necessariamente o curso, não tem a ver necessariamente tanto quanto é o inglês, né? Mas só para também compartilhar uma experiência, os nossos alunos, mesmo que estejam fazendo o curso regularmente, são muito estimulados por intercâmbio ou para depois fazer um pós fora, né? E tem situações que essa vez também, em função da pandemia, alunos que estão fora, que estão tentando revalidar os seus títulos fora do Brasil, com essa questão, né, tem que provar lá para o responsável como é que foi feito, digamos, o estágio, principalmente o estágio, né, eu sou supervisora de estágio também, então facilitou muito ter os registros no UX virtual para eventualmente, não sou eu que emito, né, o documento, no caso da coordenadora do curso, ou do estágio, mas ter esse suporte no ambiente virtual, mesmo que seja no antigo, né, que ali é possível desdobrar ou refrescar bem a memória do que foi feito, de acordo com o que, né, no caso, essa aluna precisa comprovar no país onde ela está morando, né. Então, eu acho que nós temos muitos desafios, né, então, como eu disse, mesmo cursos que não têm esse enfoque quanto comércio exterior, os idiomas e tudo mais, mas tem sido uma tendência do nosso aluno jovem a querer, né, às vezes, sair, e não é só um intercâmbio pontual, mas realmente quer se estabelecer fora, e nós temos que ter esses documentos, né, então, por isso as avaliações, sejam quais forem, né, se prova, ou portfólio, ou diário, que eles estejam disponíveis, né, não é possível mais estarem né, na gaveta de uma professora, né, se nós estivéssemos no armário, estaria perdida, né, então, seria isso, né, de que nós temos todas as ferramentas, mas às vezes, né, temos que deixá-las muito de acordo por essas demandas que daqui para frente devem vir muito, né. Era isso, obrigada. Acho que cada vez mais mesmo, Alice. Acho que sim. Sim. Muito obrigada, né, Alice, o Leonardo também, a Valésia, por estarem compartilhando, né, conosco as experiências e como nós dissemos, né,
Acho que seria interessante que a gente pudesse, esse espaço é um espaço para nós conversarmos, né, para nós compartilharmos as nossas felicidades, os nossos sucessos, as nossas angústias. Então, por favor, eu acho que cada vez que a gente conta, né, que a gente coloca aqui a nossa história, a gente ajuda o outro colega que às vezes está vivendo uma situação parecida. Então, a provocação continua, né? E ficamos felizes, né, Andréa, porque realmente aquele instrumento dos processos de avaliação foi uma construção de grupo no Nupro/Sinted, e a gente fica bem feliz de saber que ele chegou em boa hora para muitos de vocês, né? Então, continua aqui quem quiser fazer pergunta ou contar um pouco da experiência, né, dessas escolhas das metodologias nesse momento e dos instrumentos de avaliação. Nossa querida Sônia abriu o microfone. Vai falar, Soninha. Boa tarde. Eu queria agradecer as falas da professora Valquíria e da professora Andréia. Sempre é um desafio escutar e se pôr nessa situação do presente, né? Do presente não só como escala temporal, mas como um presente. Nós estamos tendo oportunidade de ter um presente. Bom, o que eu quero falar são apenas duas questões. A primeira delas é um pouco do que se passou como professora, assim. Eu me senti invadida na minha casa quando abri a câmera, me sinto até hoje, e compactuo essa experiência com muitos dos alunos, que no início se sentiram invadidos. Eu não sei, a UCAS tem uma variedade, uma diversidade de alunos com uma diversidade financeira, né? E alguns alunos relataram a vergonha da sua casa e, no paralelo, me solicitaram não abrir. Alguns alunos não têm espaço de estudo e estudavam na mesa de jantar da família, onde toda a família estava no horário da aula. Então, eu acho que também tem esse olhar, né, que quando um aluno se encerra atrás de uma câmera, tem várias questões. Quando um professor tem que se encerrar, tem outros elementos políticos, econômicos, sociais, né? E que eu acho que, para mim, vou falar da minha experiência, o que me tocou profundamente, o que me fez um outro olhar para o espaço da sala de aula. E me lembrou muito as minhas experiências de alfabetização de jovens e adultos em classes populares. Então, assim, queria dizer para vocês que teve um aluno que disse, professora, a casa dos meus professores da UC são todas bonitas, eu não tenho coragem de abrir a minha. Então, eu também queria trazer essa experiência, esse lugar do aluno, de fazer essa escuta. E fiquei me problematizando o quanto não estamos fazendo uma educação burguesa. E eu estou me colocando no discurso, né? O quanto eu não me afastei, por vezes, desse lugar. E que talvez seja um presente poder revisitar, depois de tantos anos, olhar essa posição, fazer escuta para essa outra posição. Esse era o primeiro ponto. O que me pegou muito pessoalmente, emocionalmente. E também fiz, como o professor já relatou, eu fiz abrir uma coisa que foi extremamente violenta, abri meu celular, minha vida pessoal, para atender muitos pelo celular, porque não tinham ou não pagaram internet. Então, eu ligava para 3 alunas, especialmente, para passar a aula, conversar sobre a aula no domingo à noite. Uma delas fez a recusa total, mas a gente conseguiu, junto com a coordenação, cuidar e trazer ela até o final do semestre, tá? Ela se sentiu extremamente desesperada com as tecnologias. Um segundo ponto que eu queria falar é sobre avaliação.
tem muitas experiências, assim, mas eu queria falar especialmente de uma que eu fiz e que talvez, que eu faço presencial e que eu experimentei à distância, assim, síncrona, e fiquei... o que eu posso dizer que o que me foco, o meu foco, muitos conhecem aqui a minha linha teórica, é na aprendizagem. Eu acho que os meios do ensino, eles são uma multiplicidade. E eu acho que eles são sempre uma bela desculpa para os professores seduzir e encantar. Então, nós temos muitas linhas, né? Então, bom, eu vou falar de um propósito que eu fiz, talvez um pouco diferente, André, do que foi dito aqui. Os alunos fizeram a prova, os alunos executaram a prova e os alunos corrigiram a prova. Então, houve prova, mas foi uma prova que foi conduzida a partir de todos os estudos do semestre. Então, nós produzimos, eu fui colocando e mostrando como é que eu colocava a prova online, no AVA, como é que era esse instrumento, a gente ia discutindo, e, claro, algumas questões que eu elaborei e compus junto, mas houve um estudo coletivo, assim. E a devolução dos alunos, dos estudantes, foi extremamente positiva. Eles me colocaram que eles efetivamente descobriram, e é uma fala muito ingênua, diria Paulo Freire, mas eu acho que é da ingenuidade do professor e não do aluno, de uma criticidade do aluno. Eu descobri por que os professores são tão inteligentes, porque eles fazem a prova e eles corrigem a prova. E um aluno disse, eu me senti mais inteligente fazendo a prova, executando a prova e corrigindo a prova. Então, eu queria dizer isso para vocês, assim, que eu faço isso presencial, mas foi a primeira vez que eu fiz síncrona, e me surpreendeu positivamente. Então, essas duas questões que eu queria deixar aqui, e agradecer o espaço de escuta, de fala, e dizer que a gente continua juntos aqui, e que eu não sei se é professora síncrona, eu estou aprendendo e estou me desafiando. Obrigada. Obrigada, Sônia. Como sempre, nos desafia a pensar algumas questões, e como colega, né, Sônia, de grupo, de área de conhecimento, e vou começar pelo último exemplo que você trouxe, e um dos momentos que eu vivencio essa experiência que você traz, e que ela é bela, muito bela, é numa das disciplinas que é a avaliação da aprendizagem, e aí como você traz, é pensando a aprendizagem, é construindo esse processo avaliativo, eles construindo, você trouxe o instrumento prova e outros que eles fazem, eles respondendo, corrigindo e dando esse feedback, inclusive momentos que eles compartilham e corrigem do colega, e depois dão um feedback para o colega, aprendem a fazer parecer avaliativo, como se constrói um parecer avaliativo. Então, assim, obrigada por trazer esse exemplo. Isso é muito rico, e isso são exemplos que são construídos com os estudantes. É para além de pensar exemplos já produzidos, já realizados, é construído com eles, né? E em cada momento é uma construção artesanal, que a gente diz, trazendo palavra por palavra, exemplo por exemplo ali presente. Obrigada por teres trazido. E também me sinto na condição de estar aprendendo nesse cenário pandêmico, e me sinto muito desafiada. Desafiada nos vários sentidos, dos tempos, dos espaços, dos limites, da falta do humano, muitas vezes do abraço do colega, que também faz parte do abraço da turma, e são construções que a gente aprende com isso, né? E junto com os nossos estudantes, que por vezes também são professores e também estão nesse cenário, trabalhando da educação infantil à educação superior, né? Nesse cenário pandêmico. Eu gostaria de também agradecer a partilha da Sônia, e a primeira parte, né, gente, da partilha da Sônia, eu só ficaria muito feliz se o Google Meet proporcionasse para nós um fundo, né, o background, que o Zoom proporciona. Porque talvez, se nós tivéssemos a possibilidade de pôr o background, né? Hoje eu tive uma reunião numa plataforma Zoom
hoje à tarde, e foi sensacional, Sônia, você ia adorar, porque eu queria aquele fundo para mim, era a sala da casa dos Simpsons, tá? Eu iria usar a salinha da casa dos Simpsons sempre como background para mim, né? Uma graça, o sofá amarelo, as paredes azuis, o abajur colorido, enfim, ia ficar sensacional. Porque realmente essa questão do aluno se sentir envergonhado, né, é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração e lembrar também que eles não têm a melhor internet que eles deveriam ter e que, sabe, esse negócio de dizer, não, a gente passou tudo para remoto, agora ficou tudo perfeito, não ficou tudo perfeito, não, porque nem todo mundo tem condições de estar com a internet bombando, né, eu adorei a professora Lúcia Girafa, quando ela contou, né, que ela precisou fazer um outro plano de internet, né, no dia da fala dela, porque ela usava a internet da PUC e, de repente, se viu obrigada a usar a internet na casa dela. Então, ela precisou melhorar o plano. E aí, agora, a Flávia está contando para nós que esse recurso vai ser inserido nos próximos meses do fundo, tomara que tenha a sala dos Simpsons para nós. E sobre a tua colocação, Sônia, da questão de do aluno fazer a prova, né, e dizer que agora ele entendia por que a gente era tão sabido, né, porque a gente fazia e corrigia, tem muitos estudiosos, né, nessa questão da aprendizagem por questionamento, e a própria revista Science trouxe isso, né, enfatizando a dificuldade de se fazer uma boa pergunta, e que o aluno, ele aprende muito mais quando ele tem que fazer uma pergunta do que quando ele tem de responder uma pergunta. Então, naquela estratégia Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade, os alunos, eles têm que fazer muitas perguntas, e é uma coisa, assim, absurda quando você põe um tema para eles, no nosso caso, lá das exatas, né, vamos imaginar que a gente põe um tema lá para eles, energia. Então, a gente pede para eles, nessa estratégia, né, olha, vamos imaginar, você faz agora 5 perguntas sobre o tema energia, que você gostaria que fossem respondidas nessa nossa interação. Gente, olha, tem uns que não conseguem mais do que 2 perguntas, e uma delas normalmente é: o que é energia? Porque eles não conseguem elaborar nada além do que é energia, e normalmente, às vezes, umas perguntas que não tem nem pé nem cabeça. Então, é um instrumento, né, fazer perguntas, fazer uma prova e depois responder a própria prova, é um instrumento avaliativo poderosíssimo, porque na complexidade da pergunta elaborada, nós vamos poder avaliar se o nosso aluno está aprendendo, né, está desenvolvendo as habilidades, né, as competências que a gente quer que ele desenvolva dentro daquela questão. Então, também a gente deixa aqui, né, a Sônia disse, a gente deixa mais essa dica, né, colocar os alunos a fazer perguntas, porque fazer pergunta é muito difícil. É muito difícil, e avalia, sim, se o nosso aluno está dominando aquele conceito, se ele está aprendendo, se ele está desenvolvendo as habilidades conceituais, enfim, procedimentais que ele precisa, tá? Então, super legal que a Sônia compartilhou isso para a gente poder, inclusive, poder lembrar e falar disso daí. Fazer pergunta é muito difícil. Obrigada, gente. Aqui me ocorre agora, só para a gente pensar num contexto de vida, quando a criança chega na escola, as inúmeras expectativas, as inúmeras perguntas que ela faz à professora. E como nós finalizamos esses processos formativos, ou finalizamos o processo, ingressamos, aliás, no processo formativo na educação superior, sem conseguirmos, ou sem termos essa espontaneidade da pergunta. Então, só para a gente pensar nesse tempo de trajetória de vida e de formação continuada que estamos envolvidos, onde ficam as perguntas, onde ficam as problematizações. Talvez pelo tempo, Val.
A gente chegou aqui no horário, né? Esses nossos encontros, em princípio, são planejados para serem no primeiro vespertino, e a gente está vendo que as pessoas estão começando a sair, porque provavelmente tem que preparar as suas aulas, terminar de preparar, se preparar para o próximo encontro, né? Para o próximo ambiente de aprendizagem. Então, realmente é muito bom, né, vê-los todos aqui, saudade de todos, como disse a Sônia ali, né, muita saudade de todos, saudade do abraço no corredor, né, da troca de 2 beijinhos, mas que bom que a gente tem essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, de novo esses nossos momentos enfim, aprendendo juntos sempre. É muito bom isso, é muito bom esse espaço, e que bom que a UX continua há mais de 27 anos, 28 anos, apostando na nossa formação, né? Então, a gente tem que bater palmas para isso, porque não são todas as universidades que sabem fazer ou que abrem espaço para os professores fazerem. Então, se a gente tem que terminar, Ana Lúcia Buogo, nossa chefa. Chefe, não! A Valquíria estava falando. Compromisso de encaminhar materiais para a Adriana. Não, é a capitã do Reverberações, ela e o Daniel, né, são olha aí, capitães, né, os dois, capitães. Os guardiões. Os guardiões, né, do tempo e do espaço. Então, eu queria dizer que foi, assim, um prazer imenso, né, ver os colegas, estar aqui com vocês, dividir esse espaço com a Andréia, né, de novo, com alguém com quem a gente tem aprendido muito, né, eu que sou uma aprendiz da pedagogia, assim, uma entusiasta dos estudos de ensino e aprendizagem, né. Então, muito obrigada, Andréia, por estarmos juntas aqui, né, foi prazeroso desde a hora que a gente começou a falar, o que é que nós vamos falar, né, Andréia, foi um prazer, e, enfim, eu encerro a minha fala aqui, passo para a Andréia, e depois, a hora que vocês quiserem, é só desligar, tá? Um beijo para todos, muito amor, e fiquem todos bem, né, muito saudáveis, vocês e todas as suas famílias. Eu quero, né, Daniel e Dani, queremos agradecer, né, a Flávia colocou a preciosidade de trabalhar com pessoas, o nosso grupo todo constituído do núcleo e do Sinted, professor Valquíria, prof. Andréia, nós agradecemos muitíssimos, vocês também são parte dessa equipe, e dizer que nós estamos trabalhando nos próximos episódios, na sequência do Reverberações, e brevemente vocês vão receber o convite para a próxima temática. Obrigada, Ana, obrigada, Val, obrigada, colegas, por estarem juntos nesses diálogos que nos constituem docentes, né, nesse processo construtivo. E, Val, realmente foi uma grande alegria estar contigo desde o princípio, lembrando trajetórias. Eu fiquei de encaminhar material para a Adriana, depois encaminho. Adri, você ainda está aqui conosco, né? Isso, depois ou se puderes, deixa o e-mail, né? Eu ia procurar o teu e-mail para passar material, porque são diversos. A ideia é nunca ficar com um único autor como referência de leitura, mas mais de um. E é sempre um prazer estarmos juntos e aprendermos juntos nesta caminhada. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês, especialmente a Val. Deixa eu só fazer uma falinha rápida, assim, eu sei que já se foi o tempo todo, né, e a gente sempre cuidou para que a gente encerrasse realmente no tempo, né, mas agradecer, né, a Andréia e a Valquíria, né, que assumiram o papel de conduzir essas falas hoje, né, e dizer para todos, assim, que o Reverberações e Reinvenções é um projeto que está no início, mas que se propõe a ser um espaço de troca, de conversas, de
todas as áreas de conhecimento, né, e tudo que se faz dentro da instituição, num momento, vamos dizer assim, histórico e quase dramático, né, que nós estamos vivendo, a gente precisa otimizar esses espaços, né, e principalmente otimizar todas essas trocas transversas, né? Eu fico assistindo muito essa dimensão dos aspectos pedagógicos de outras áreas, porque eu sou de uma área muito específica, assim, né? Que se encaixa de uma forma, às vezes, quase incômoda dentro da academia, né? Porque a gente lida com muita prática, né? Junto com a teoria, né? Então, a gente ocupa um espaço quase antinômico, assim, dentro da academia no geral, né? Então, esse aprendizado é que precisa ser feito, né? E quando vocês começaram a falar, eu sempre me lembrava muito, né? Se falou muito do cognitivo, né? Mas depois das falas dos colegas, etc., ficou claro, né, que o trânsito é muito maior do que o cognitivo, a gente fala da taxonomia, né, e onde é que está o afetivo e o psicomotor, né, certo? A gente fica muito assim, porque na nossa área é muito natural a gente lidar com as 3 dimensões, porque senão não sai o projeto, né? Porque o tronco da nossa formação ele é prático-teórico, entende? Então é fácil fazer esse círculo, né? Claro, temos algumas disciplinas que são especificamente teóricos, então a gente fica mais numa dimensão, né? Mas esses desafios que aqui estão agora, né? No momento que a gente está vivendo, está obrigando todo mundo a transcender um pouco mais, né? Quem estava muito habituado a ficar numa dimensão agora, né, pelas próprias práticas que foram apresentadas aqui, né, a gente automaticamente acaba transcendendo, e isso é muito bom, né, e para isso a gente precisa conversar com muita gente, para saber das experiências que estão rodando por aí, né, porque senão bate um desespero, né, e a conversa que ajuda. Muito bom ter vocês aqui, né? A gente quer constituir de uma forma muito forte e todos que se sentirem à vontade de trazer temas, sabe? Não é? Sintam-se à vontade de conversar conosco, sabe? Não é? Nós não somos um Sinted, um núcleo que está criando isso, né? A ideia é provocações, né? Reverberações e reinvenções de todos, né? Todo mundo que tiver interesse de constituir temas, né, trazer sugerir pessoas, discussões, né, é essa a ideia. Tá? Disponibilizar, discutir, a ser né, uma das pessoas a promover os debates, qualquer colega da instituição está convidado, né? É essa a ideia. Só queria dar essa palhinha, assim, legal, né, no final. Obrigado, gente. Obrigada, muito bom ter todo mundo aí. Fiquem com Deus, bom final de semana. Até mais. Obrigada, tchau. Beijo para todos, tchau, tchau. Beijo.